Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live do Fórmula do CLCB. Já me conta aqui de onde você é, sua área de atuação. Aqui eu ajudo engenheiros e arquitetos a aumentar o seu faturamento em R$15 mil por mês, sem projetos e nem obras. E sabe o que é melhor? Você não precisa deixar de fazer o que você já faz hoje. Eu sou a Angélica, especialista em regularização junto ao Corpo de Bombeiros e proprietária da empresa Aura Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio. E hoje nós falaremos sobre como agregar serviços no baixo risco. Mas antes de mergulhar nesse conteúdo, eu quero deixar bem claro sobre o que vamos falar. O tema da live é como agregar serviços no baixo risco. E o que isso significa? Significa olhar para o processo simplificado, o CLCB, voltado para edificações menores e de uso mais simples, e entender que mesmo em um cenário sem projetos complexos, sem plantas detalhadas, sem obras, existe um campo enorme de oportunidades para engenheiros ou arquitetos. E é nesse espaço que você pode oferecer serviços complementares, como consultorias, vendas de extintores, sinalização de emergência, plano de rota de fuga, projeto para comprovação de área construída. Isso garante mais segurança para o cliente. E, em outras palavras, é transformar um serviço simplificado em uma linha completa de soluções, aumentando o valor e o seu faturamento. Agora também é importante dizer o que não é o tema da nossa live. Hoje nós não vamos falar de projetos de alto risco, que exigem plantas detalhadas, longas análises técnicas ou execução de sistemas de combate a incêndio. Também não vamos falar sobre obras de adequação, instalação de sprinkler, hidrante ou reforma estrutural. O nosso foco aqui não é a legislação complexa e aprofundada, né? Que costuma afastar os profissionais. Então, o que nós vamos falar é justamente o contrário. Como aproveitar o simplificado do baixo risco e aprender a agregar serviços de forma inteligente, prática, lucrativa e sem depender de projetos ou obras complexas. Talvez até hoje você tenha acreditado que para ganhar dinheiro como engenheiro ou arquiteto, era preciso enfrentar dois caminhos. Ou se matar com projetos complexos, que tomam tempo e pagam pouco, ou então se envolver em obras cheias de dor de cabeça, responsabilidades e imprevisibilidade. Mas existe uma realidade que a maioria dos profissionais ainda não percebeu. O baixo risco, o famoso CLCB. Ele não é apenas uma regularização simplificada, ele é a porta de entrada para um modelo de negócios completamente novo, que pode te colocar entre os poucos profissionais que realmente estão enxergando essa oportunidade. Pensa comigo, todos os anos, milhares de empresas e estabelecimentos precisam obrigatoriamente dessa regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, é uma demanda contínua, constante, que nunca vai parar de existir. E na prática, pouquíssimos engenheiros e arquitetos atuam com esse foco. Não é porque não existe oportunidade, mas porque não enxergam o potencial que está escondido aqui. E sabe por quê? Porque para a maioria, a legislação parece um labirinto sem saída, né? Cheia de normas, sigla, instruções técnicas, exigências que mudam de um estrado para o outro. Tudo isso afasta os profissionais que poderiam estar faturando alto com um serviço simples e altamente lucrativo. Então, o problema é que essa barreira é apenas aparente. A regularização de baixo risco, na verdade, é muito mais do que parece, mas que nunca foi guiado, quem tenta sozinho acaba desistindo antes mesmo de começar. Enquanto isso, poucos profissionais que entenderam o jogo estão dominando o mercado e fechando contratos, criando novas fontes de renda sem precisar disputar preço ou se matar com projetos complexos. E aqui está um ponto que faz toda a diferença. Quem aprende a trabalhar no baixo risco não se limita ao CLCB. Exatamente. Esse profissional descobre que pode agregar serviços que aumentam muito o valor do seu trabalho. Serviços como consultoria preventiva, venda de extintores, sinalizações, planos de emergência, vistoria interna, projeto arquitetônico. Então, tudo isso amplia a sua autoridade e faz com que o cliente veja você como especialista completo em segurança contra incêndio. E sabe o que isso significa na prática?
mais faturamento, porque cada cliente deixa de pagar apenas o CLCB e passa a investir em seu pacote de soluções, mais previsibilidade, porque é um serviço que se repete todos os anos, gera uma carteira de clientes recorrente, e mais liberdade, porque você não fica preso em obras demoradas, projetos complexos que consomem seu tempo e energia. Agora pensa na diferença. Enquanto a maioria dos profissionais continua disputando espaço em projetos de obra ou tentando sobreviver com a concorrência acirrada, você pode se posicionar em um oceano azul pouco explorado, oferecendo algo que é obrigatório por lei e ao mesmo tempo altamente valorizado pelo cliente quando vem acompanhado de serviços extras. Isso não é apenas mais uma possibilidade, isso é uma oportunidade de reposicionamento na carreira, de mudar completamente o rumo da sua situação ou atuação, né, como engenheiro ou arquiteto. E é um tipo de oportunidade que pode te levar a faturar R$15 mil por mês de forma previsível, organizada e sem dor de cabeça. E o melhor de tudo, você não precisa de anos de experiência, não precisa de network poderoso, não precisa de disputa por preço. O que você precisa é abrir a visão para enxergar o baixo risco como que ele realmente é. Um terreno fértil, cheio de oportunidades, onde poucos profissionais decidiram plantar. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Como eu descobri que o baixo risco podia ser uma oportunidade real de faturamento. Quando eu tinha 17 anos, lá atrás, comecei a trabalhar na empresa da minha família. Eu confesso que me sentia completamente perdida. Eram documentos por todos os lados, legislação, norma, protocolo, e naquela época nem era digital, era tudo físico lá na papelada, pastinha, trem, metrô para ir até a base do bombeiro, então era tudo físico. Era tanta informação que eu me perguntava se algum dia eu ia conseguir entender tudo aquilo, né, me organizar. Eu olhava aquele universo e pensava, como eu vou conseguir me encontrar nesse meio? Né? Foi nessa época que algo fez toda a diferença. Meu pai, ele era bombeiro militar e acompanhava a rotina de fiscalização de estabelecimentos de baixo risco. Então ele conhecia, como poucos, os bastidores do corpo de bombeiros, né? Ele sabia exatamente como funcionava a análise de documentos dos estabelecimentos, quais eram os erros mais comuns que faziam pedidos serem negados e qual era a diferença, qual que era a mentalidade por trás, né, da fiscalização. E eu, curiosa, comecei a absorver tudo isso. Cada conversa com ele era uma aula prática. Entendia não só a letra fria da lei, mas também o olhar de quem acompanhava de perto, né, a lógica por trás de cada exigência. Então, com o tempo, eu percebi algo que poucos profissionais enxergavam. Existe um caminho mais simples, estratégico e lucrativo dentro da regularização de baixo risco. Um caminho que evita retrabalho, elimina a insegurança e ainda abre portas para agregar serviços e aumentar o faturamento. Aquele serviço que muitos profissionais ignoram podia ser uma porta de entrada para o faturamento real e consistente. No início, meu objetivo era apenas ajudar a empresa da família, mas com o tempo eu percebi que podia ir além. Então, comecei a oferecer serviços complementares, vistoria interna, para antecipar problemas, venda, né, de sinalização, equipamentos, plano de rota de fuga, consultorias, venda de extintores, projetos arquitetônicos para comprovação de área construída. Então, cada serviço adicional aumentava o faturamento e transformava a relação com o cliente. Então, eles não me viam apenas como quem entregava o certificado, o papel, o CLCB, né? Eles me viam como um especialista, alguém que resolvia tudo de forma completa e confiável. Então, em pouco tempo, o que parecia apenas um processo burocrático se transformou em um verdadeiro negócio lucrativo. E eu consegui fidelizar clientes, gerar recorrência e construir autoridade em um nicho que ainda é pouco explorado. E tudo isso sem precisar de grandes obras, projetos complexos ou investimentos enormes. E é exatamente isso que eu quero mostrar para você nessa live. Como transformar algo simples, como o CLCB, em uma oportunidade, né? E renda. Então, enquanto a maioria vê o baixo risco como algo simples demais para se importar, você pode enxergar o potencial real e sair na frente.
Então, essa é a oportunidade que poucos percebem. Entrar em um mercado essencial, com demanda constante, agregar serviço inteligente, construir um negócio rentável, previsível com autoridade. Mesmo 100 anos de experiência ou grandes investimentos, né? E a verdade é clara, quem percebe isso agora vai sair na frente. Quem deixar para depois vai continuar preso à rotina de projetos complexos, obras demoradas, clientes que pagam pouco, ou nem isso, né? A escolha é sua, continuar na corrida difícil ou aproveitar a porta aberta do baixo risco para faturar e crescer e se tornar referência no mercado. Então, antes de eu mostrar como fazer isso do jeito certo, eu preciso te mostrar que muita gente ainda faz, e que é exatamente o motivo pelo qual tantos engenheiros e arquitetos ficam frustrados com o baixo risco. Um erro clássico, bem comum, é não entender as oportunidades que existem dentro do baixo risco. Muitos ainda acreditam que, como a edificação é pequena ou simplificada, não vale a pena nem oferecer uma consultoria, ou sinalização e até uma venda de equipamento, né? E o resultado? Perder dezenas de reais de lucro por cada cliente, ano após ano. E tem mais. Alguns profissionais sequer seguem a legislação corretamente, deixando brechas que podem gerar problemas para o cliente e prejudicar a própria reputação. Isso mostra que o baixo risco não é sinônimo de descuido ou amadorismo, é justamente o contrário. Quem executa de forma errada se limita e se expõe a riscos desnecessários. E o que poucas pessoas entendem é que o cenário que parece ser simples demais é, na verdade, uma mina de ouro para quem sabe executar corretamente. E é exatamente isso que nós vamos aprender nessa live, a diferença entre fazer o CLCB de qualquer jeito e fazer de forma estratégica, né? Agregando serviço e fidelizando clientes, transformando o serviço simples em uma máquina de faturamento consistente. Em outras palavras, o jeito errado não gera resultado, enquanto o jeito certo transforma a sua carreira e cria oportunidades reais de negócios previsíveis e lucrativos. E a boa notícia é que você pode começar a agir do jeito certo agora mesmo, sem precisar de projetos complexos, obras caras ou anos de experiência. Basta entender a oportunidade que existe dentro do baixo risco e saber como agregar serviços que fazem toda a diferença. Se você acompanhou até aqui, já sabe que é o tema da live e o que ele não é. E mais importante, o que acontece quando profissionais tentam atuar de qualquer jeito. Então agora é hora de revelar o jeito certo de executar esse serviço e transformar o baixo risco em uma verdadeira oportunidade de faturamento e autoridade. O segredo está em não enxergar o CLCB apenas como um certificado, mas como uma porta de entrada para uma gama de serviços estratégicos que agregam valor ao cliente e aumentam significativamente o seu faturamento. Primeiro, você precisa entender quem é o seu cliente e quais são as necessidades dele. Se cabe uma vistoria prévia interna, por exemplo, né, que pode identificar algum problema, que o cliente nem saiba que existe. Isso gera confiança, credibilidade, abre espaço para oferecer soluções complementares de forma inteligente. Consultoria personalizada, né, que é orientar o cliente sobre a prevenção e manutenção dos extintores, por exemplo, mesmo em baixo risco, demonstrar autoridade e cuidado. E agora eu quero que você imagine a seguinte cena, assim, o cliente entra em contato com você para emitir um CLCB. E ele acredita que vai receber apenas certificado, né? É um documento para cumprir a exigência legal. Mas aí, durante a conversa, você apresenta algo que muda completamente a percepção dele, né? Uma consultoria personalizada, um treinamento, uma orientação para falar sobre prevenção e manutenção de segurança contra incêndio, mesmo em um local de baixo risco. Então, esse é o tipo de serviço que transforma um profissional comum em uma autoridade no mercado. Por quê? Porque você não está apenas vendendo um papel, você está entregando tranquilidade, previsibilidade e proteção para o negócio do seu cliente. Então, a venda de equipamentos obrigatórios, como extintores, sinalizações, iluminação de emergência, enfim.
E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de um cliente quando ele pensa em corpo de bombeiros? Extintor, né? Sinalização, equipamento de segurança, certo? Então, agora pensa comigo. Se esses itens são obrigatórios por lei, quem você acha que o cliente prefere? Alguém que apenas entrega um certificado ou alguém que resolve tudo para ele em um só lugar? É exatamente aqui que entra uma das maiores oportunidades para quem trabalha com baixo risco. A venda de equipamentos obrigatórios, como os extintores, as sinalizações, agregam muito no serviço. Sabe por quê? Porque todo cliente precisa deles. Não é uma opção, é exigência. E a maioria dos profissionais comete um erro gigante, né? Emite o CLCB e indica que o cliente procure uma loja especializada e deixa dinheiro na mesa, né? Quem faz isso perde duas coisas valiosas: o faturamento e a fidelização. Então, quando você oferece os equipamentos diretamente, você elimina dores do cliente. Ele não precisa sair procurando fornecedor, não corre risco de comprar errado e ainda tem a garantia de estar atendendo a norma. Né? O resultado disso, ele confia em você e está disposto a pagar mais por essa praticidade. Então agora veja a diferença. Enquanto outros cobram apenas pelo certificado, você oferece um pacote completo. A regularização mais equipamentos obrigatórios. E isso não só aumenta o ticket médio, como também transforma a percepção do cliente. Né? Ele passa a ver você como um solucionador, não mais como um burocrata. E tem mais. Esse é um serviço de recorrência garantida. Sabe por quê? Extintores vencem. As placas precisam ser repostas ou trocadas e as manutenções são obrigatórias. Ou seja, além de vender agora, você cria um fluxo ali de receita futura e um relacionamento de confiança com o cliente. Né? Então, o que parecia uma simples obrigação para o cliente vira uma oportunidade para aumentar o faturamento sem esforço extra, porque está aproveitando uma demanda que já existe. Então, essa diferença entre o profissional que continua brigando por preço no CLCB, aquele que enxerga o potencial do baixo risco para construir um negócio previsível, lucrativo e sem concorrência desleal, porque no final das contas, vender equipamentos obrigatórios não é empurrar produto, né? Você está oferecendo uma comodidade, é entregar tranquilidade e segurança para o cliente, e isso tem valor, um valor que poucos profissionais no mercado estão aproveitando hoje. Então, por exemplo, a venda de sinalização de emergência, né, para equipamentos e rota de fuga. Quando você entrega um CLCB, o cliente ele geralmente espera apenas pelo documento, como eu já falei. Mas se você for além e oferecer a solução completa, o impacto disso é gigante. Primeiro porque você demonstra cuidado e segundo porque você demonstra conhecimento técnico. Em um mercado onde muitos só entregam um papel, você apresenta algo palpável e visual, né? Que gera segurança, confiança imediata no cliente. E aí ele pensa, esse profissional sabe o que está fazendo e se preocupa com a minha empresa. Então, não é só sobre uma percepção. A sinalização é obrigatória, né, pela legislação, mesmo que em baixo risco. Mas a maioria dos empreendedores não sabe como aplicar corretamente. E é aí que você entra como especialista. Aqui está o ponto. Você não precisa criar um projeto complexo, cheio de normas. Né? Estamos falando de itens básicos que facilita o cliente adequar o seu espaço de forma rápida e correta. E sabe qual é o melhor? Esse serviço aumenta o seu ticket médio, né? Da sua entrega, sem exigir obra, deslocamento extra, por exemplo. Enquanto outros profissionais se limitam a emitir só o certificado, você oferece uma solução completa que resolve uma dor invisível do cliente, né? A falta de orientação clara. Então agora deixa eu te contar um segredo. Esse detalhe, para você parece simples, é um divisor de águas para o cliente. Ele passa a enxergar você como autoridade, né? Confia mais e indica para outras empresas. Você deixa de ser
só alguém que resolve uma exigência e passa a ser o profissional que traz segurança e profissionalismo para o negócio dele. Então, essa é a chave para transformar um negócio que muitos tratam como burocracia em uma oportunidade de posicionamento e faturamento recorrente. Porque quem cuida dos detalhes domina o mercado. Também temos o projeto para a comprovação de área construída. Além da regularização de baixo risco e do CLCB, existe essa demanda, que é altamente estratégica para arquitetos e engenheiros. A elaboração de um projeto arquitetônico voltado à comprovação de área construída é uma necessidade que surge com frequência em processo de legalização de imóveis, atualização cadastral junto a órgãos públicos e até mesmo para atender exigência dos bombeiros. Exatamente, né? Edificações que passaram por reformas, ou sem registro adequado, ou seja, quando não tem o IPTU atualizado. Então, essa oportunidade é muitas vezes subestimada, mas que pode transformar em uma fonte sólida de receita. E o motivo é simples: a cada dia milhares de estabelecimentos precisam comprovar a área real construída para regularizar a documentação, né? A adequação de alvará, atualizar o IPTU ou viabilizar ampliações. Então, para o arquiteto, né, e até mesmo engenheiro, isso representa um nicho com alta demanda e baixa concorrência, pois exige conhecimento técnico preciso, né, capacidade de interpretação normativa e habilidade em elaborar as plantas que atendem aos padrões ali exigidos. Então, o grande diferencial está na previsibilidade, na possibilidade de integrar esse serviço em outras soluções, né, como a regularização de baixo risco e a manutenção preventiva, né? Ao oferecer esse tipo de projeto, você não apenas agrega valor ao seu portfólio, mas também cria um relacionamento de longo prazo com o cliente que precisa de orientação contínua para manter o seu imóvel em conformidade. E é justamente pensando nessa continuidade que surge outro ponto essencial, e que é a realização de vistorias internas, periódicas, né, ou não, garantindo que toda a adequação prevista seja mantida ao longo do tempo. E aí evita problemas futuros com fiscalização ou risco à segurança. E deixa eu te fazer uma pergunta: o que acontece quando um CLCB é reprovado? É simples, né? Tem um retrabalho, frustração e, na maioria das vezes, prejuízo, né? O cliente fica insatisfeito, você perde tempo e credibilidade. Então, agora imagine se você pudesse evitar tudo isso antes mesmo de dar entrada no processo. E é exatamente isso que a vistoria prévia faz por você, né? Esse é um serviço estratégico que quase ninguém oferece, mas pode mudar completamente a sua relação com o cliente. Por quê? Porque você assume um papel de consultor especialista, não apenas de um emissor de certificado, né? Funciona assim: antes de enviar a documentação para o bombeiro, você vai lá no local ou faz uma análise, né, guiada online, dá super certo também, e verifica as condições básicas: extintores, rotas de fuga, né, saída de emergência ou sinalização mínima. Isso parece simples, e é simples, mas gera confiança imediata. Quando você oferece isso, o cliente pensa: uau, né, ele não quer só me vender, ele quer que tudo saia certo de primeira. Então, ele está tendo esse cuidado. E sabe qual é o resultado? Zero retrabalho. O cliente feliz e a indicação na certa. E um faturamento que vai muito além do CLCB. Quer mais um detalhe poderoso? Essa vistoria te permite enxergar oportunidades extras de serviço. Por exemplo, falta de extintor, venda. Você vende. Falta de sinalização, venda também, né? Iluminação de emergência, também. Ou seja, você cria um funil natural, sem pressão, porque tudo nasce da necessidade real do cliente, porque é obrigatório, e gera e passa essa confiabilidade, confiança para o cliente, no sentido de você ter autoridade no assunto. Então, enquanto outros profissionais correm atrás de preço baixo e volume, você constrói um negócio sustentável com ticket médio alto e clientes que confiam no seu trabalho. E tudo isso com uma ação que pode
ser feitas em poucas horas e que posiciona você como referência em prevenção e regularização. No mercado atual, quem evita problema é quem domina o jogo. A vistoria prévia não é só um serviço, é uma estratégia para blindar sua reputação e multiplicar seus ganhos. Agora me diz, você quer ser visto como um profissional que resolve, previne e entrega com tranquilidade? O ponto crucial do jeito certo é agregar valor antes, durante e depois do CLCB, né? Você não entrega apenas o certificado, você entrega uma experiência completa de segurança e confiança. E é isso que transforma um serviço simples em uma fonte contínua de faturamento e autoridade. E veja o diferencial. Enquanto a maioria ainda acredita que o baixo risco é apenas burocracia, você passa a atuar estrategicamente, criando pacotes de serviços que aumentam seu ticket médio e fidelizam os clientes, né? E posicionam você como referência no mercado. Imagine o impacto. Um único cliente que antes só pagaria pelo CLCB, agora contrata consultoria, compra de equipamento, planta, por exemplo, para comprovação diária, né, e se torna recorrente, né, os extintores e a manutenção anual, por exemplo. Então, isso multiplica o faturamento de forma previsível e coloca você em um patamar que poucos profissionais alcançam. Então, mais atenção. Quem demora a entender e aplicar o jeito certo, continua entregando serviços comuns e perdendo clientes e oportunidades. Quem entende agora se diferencia e constrói um negócio sólido, lucrativo e escalável, né? Sem precisar de grandes obras ou projetos complexos. O jeito certo é simples de entender, basta seguir a metodologia simples, mas poderosa na execução. É aproveitar cada etapa do processo do baixo risco, gerar um valor real, transformar cada atendimento em uma oportunidade de fidelização e multiplicar seus ganhos, né, de forma estratégica. Se você aplicar isso de forma consistente, você vai perceber algo que poucos profissionais percebem. O baixo risco pode ser o caminho mais rápido e seguro para faturar 15 mil reais por mês e construir autoridade sólida no mercado de engenharia e arquitetura. Então, pessoal, deixa eu recapitular bem rapidinho aqui o que a gente viu até agora. Então, a maioria dos engenheiros e arquitetos acredita que só dá para ganhar dinheiro com projetos complexos ou obras, mas eu te mostrei o caminho que o baixo risco, né, o CLCB, tem a oportunidade gigante, simples e obrigatória por lei que ele oferece, né? Enquanto muita gente ignora, poucos profissionais estão dominando esse mercado e faturando alto. Então, o segredo não é só entregar o certificado, é transformar o CLCB em uma linha completa de soluções. Você pode agregar consultoria, venda de equipamento, projeto simples, né, ou plano de emergência, ou consultoria interna, consultoria. Então, isso significa mais faturamento, mais previsibilidade, mais liberdade no seu dia a dia. Ou seja, em vez de ser só mais um emissor de certificado, você se posiciona como especialista e pode faturar até mais que 15 mil reais por mês ali, com consistência. E agora vem um próximo passo. No dia 28 de agosto, às 20 horas, eu vou fazer uma masterclass gratuita, mostrando passo a passo para você construir um negócio técnico e lucrativo sem obras e sem projetos complexos, aproveitando oportunidades escondidas no mercado. Como transformar o seu conhecimento em uma receita recorrente. Mas atenção, as vagas são limitadas e quando lotar, sinto muito. Então, se você não se inscreveu ainda, clica no link da bio, garanta sua vaga. Eu te vejo no dia 28 de agosto, às 20 horas. Não fique fora dessa. Até lá!